cumprimentamos a todos os irmãos e irmãs que nos assistem neste momento, desejando-lhes paz e harmonia. Sejam todos bem-vindos a mais este encontro fraterno, ocasião em que buscamos compreender mais e melhor o Espiritismo com Jesus. Chamo-me Lenir Teixeira, e sou colaborador da Sociedade Espírita de Joinville há longos anos, tendo nela exercido, até os dias atuais, várias funções de coordenação e exposição doutrinária, coordenação de grupos e exposição doutrinária. E agradeço, sinceramente, a oportunidade que me foi concedida, proporcionando-me muito aprendizado. Serei eu o dirigente da atividade que agora está se iniciando, um encontro de almas, como sempre. A Sociedade Espírita de Joinville completou, no dia 6 deste mês, 6 de setembro, 75 anos de atendimento. 75 anos ou 3/4 de século de serviços prestados à causa espírita e à comunidade joinvilense. Comemorando este acontecimento, essa significativa ocasião, vem ocorrendo durante este mês diversas palestras sobre um tema central: mediunidade, sutil sentido humano. A escolha desse tema para este ciclo de palestras deu-se, em verdade, em razão de um outro aniversário. 160 anos do lançamento da magnífica obra O Livro dos Médiuns, do Sr. Allan Kardec, o segundo livro da codificação espírita. Esse livro vem, desde a sua publicação em 1861, vem trazendo conhecimento e base para o estudo e para o exercício da mediunidade séria e equilibrada. A orientação segura, providencial, nessa magnífica obra, assim como nos outros livros da codificação, certamente, deve-se, sem dúvida, ao respeitável codificador e educador que era o Sr. Allan Kardec, que trouxe para a humanidade os esclarecimentos derramados do além por espíritos diversos, espíritos elevados, sob a égide de Jesus, materializando a doutrina espírita. A Sociedade Espírita de Joinville, ao longo desses 75 anos, tem sido uma das células de disseminação do espiritismo. E, neste momento especial, nesse momento peculiar que estamos passando com a pandemia, utilizando-se também da rede mundial de computadores, a internet. Sendo uma verdadeira escola de almas, como dissemos, esta instituição vem cumprindo o seu papel na formação espiritual e moral dos seus frequentadores, atuando como modelo de amor, de estudos, de fraternidade, de oração, de trabalho, e atendendo com amor mesmo, como sempre, àqueles que buscam orientação e amparo aqui. Filiada à Federação Espírita Catarinense, está compreendida e comprometida, sim, claro, a expor
às orientações do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. A sua atuação se desenvolve nas áreas de atendimento espiritual, mediunidade, evangelização para todas as faixas etárias, assistência e promoção social, e tendo como característica marcante a área de estudos da doutrina. Nela, temos sempre procurado compreender, divulgar e praticar o excepcional conteúdo doutrinário. Iremos agora, neste momento, proferir uma prece para a abertura dos trabalhos de hoje, para o qual pedimos, então, que nos acompanhe. Senhor Jesus, mestre e amigo de sempre, sabemos que estás constantemente abençoando a todos nós, face à tua infinita misericórdia, Senhor. Todavia, ousamos te pedir que esparjas a tua luz bendita sobre todos aqueles que estão ligados a nós, conectados a nós, com o encontro que ora realizamos. Faculta, mestre, faculta a todos esses os raios da fé, da esperança, da harmonia que partem do teu coração afetuoso. E permite, Senhor, que o teu amor permaneça na Sociedade Espírita de Joinville em todos os dias do porvir, tal como se fez presente nesses 75 anos. Que esta casa prossiga iluminada em sua jornada fraternal, disseminando a verdade. E, sobretudo, Senhor, dispensa ao irmão Carlos Campetti, palestrante que será nesta oportunidade, as vibrações de carinho dos bons espíritos, para que, em teu nome, inspire os seus pensamentos e a sua palavra. Então, iniciando a nossa exposição de hoje, nós vamos tomar a liberdade de citar o seguinte texto, de autoria do Sr. Allan Kardec, contido no capítulo 17º, item 61, do livro A Gênese. Ele escreveu: coincidindo com outras circunstâncias, o advento do Espiritismo realiza uma das mais importantes predições de Jesus, pela influência que forçosamente tem de exercer sobre todas as almas, todas as ideias. Ele se encontra, além disso, anunciado no livro Atos dos Apóstolos, lembrando o profeta Joel. Nos últimos tempos, escreveu Joel, nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito por sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Foi esta, então, a predição inequívoca da vulgarização da mediunidade, que presentemente se revela em indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos, de todas as condições, a predição, por conseguinte, da manifestação universal dos espíritos. Pois bem, irmãos, nós temos, então, neste ciclo de palestras, a grata satisfação de receber o prezado irmão Carlos Campetti, diretor que é da Federação Espírita Catarinense,
coordenador da área de Estudos Espíritas do Conselho Federativo Nacional e administrador em colegiado do Centro Espírita Sem Fronteiras, cujas atividades são exclusivamente virtuais, observando atender os participantes de várias nações, de várias partes do nosso planeta. Nosso irmão Carlos Campetti, portanto, para quem passamos a palavra e endereçamos a nossa vibração fraterna também, irá apresentar o tema Mediunidade em A Gênese. Com a palavra, Carlos Campetti. Obrigado. Nossa saudação fraterna a você que nos acompanha nessa live de hoje. Nós vamos tratar da mediunidade no livro A Gênese, de Allan Kardec. Nós vamos encontrar a referência primeira nesse livro relacionada com a mediunidade no capítulo 4, que trata do papel da ciência na Gênese, lá no item 16. Allan Kardec diz assim: até o presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, foi puramente especulativo e teórico. No Espiritismo, esse estudo é inteiramente experimental, com o auxílio da faculdade mediúnica, mais desenvolvida presentemente, sobretudo generalizada e mais bem estudada, o homem se achou de posse de um novo instrumento de observação. A mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio foi para o mundo astral e o microscópio para o mundo dos infinitamente pequenos. Então, ele vai continuar examinando que a mediunidade permitiu explorar as relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo e que nós pudéssemos, não é, entender que o ser que vive aqui no mundo material, quando morre o corpo segue vivo no mundo espiritual e que tem a possibilidade de se comunicar com os chamados vivos e que na realidade não há mortos, no sentido que nós temos entendido até então. Aí Kardec diz, uma vez estabelecidas relações com os habitantes do mundo espiritual, possível se tornou ao homem seguir a alma em sua marcha ascendente, em suas migrações, em suas transformações. Olha a importância que a mediunidade vai ter dentro de uma visão espírita. Então, foi possível, através da mediunidade, estudar o elemento espiritual. E, logicamente, fazia falta o entendimento desse elemento que era visto muitas vezes em função das crendices ou das crenças, dos dogmas das igrejas tradicionais. A alma era vista como algo assim impalpável, talvez aí uma fumacinha ou algo assim, não é? Mas com o espiritismo a alma se torna concreta, é um ser que segue vivendo depois da morte do corpo físico, e Allan Kardec coloca isso de maneira muito objetiva. Nós vamos encontrar a continuidade na Gênese do exame do assunto, agora no capítulo 12, que vai tratar da Gênese mosaica. E há uma referência aqui que Allan Kardec apresenta dizendo, com essa acepção, então ele foi encontrado na própria Gênese, ou seja, o significado de encantamentos, de adivinhações, de encantador, de adivinho, que vai aparecer lá. E ele cita Gênesis 44, 5 e 15, a propósito da taça de José,
aquela taça que José mandou esconder no saco de Benjamim. E então ele diz assim: a taça que roubaste é a em que meu senhor bebe e de que se serve para adivinhar. Então Kardec coloca uma nota aqui ao pé da página, dizendo: deste fato se poderá inferir que os egípcios conheciam a mediunidade pelo copo de água. Será? Ele pergunta, não é? Então, dá para deduzir que os egípcios já conheciam as relações, e nós temos no livro Romance de uma Rainha a evidência de que os egípcios conheciam as relações com o mundo espiritual, os iniciados, naturalmente, os sacerdotes. Não é? No capítulo 14 de A Gênese, Kardec, falando da natureza e propriedades dos fluidos, ele vai tratar dos elementos fluídicos. Ele faz um comentário muito interessante, onde também vai aparecer aqui a mediunidade e o papel da mediunidade e como é que ela se processa, como é que acontece esse intercâmbio entre os dois mundos. A ciência, diz Kardec, resolveu a questão dos milagres, que mais particularmente derivam do elemento material, quer explicando-os, quer lhes demonstrando a impossibilidade, em face das leis que regem a matéria. Mas os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, esses não podendo ser explicados unicamente por meio das leis da natureza, escapam às investigações da ciência. Tal a razão por que eles, mais do que os outros, apresentam os caracteres aparentes do maravilhoso. E ele destaca aparentes do maravilhoso. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação dos milagres dessa categoria, ou qualquer tipo de milagre. E Kardec segue comentando: o fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Isso está no próprio capítulo 10 aqui da Gênese, que nós estamos examinando a mediunidade, então, à luz desse livro. Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos. Isso, o fluido cósmico universal. O de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo, estado normal. E o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. O ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível. Você poderá perguntar, mas o que tem isso a ver com mediunidade? Calma, nós vamos chegar lá. Olha o que Kardec vai dizendo. Cada um desses dois estados dá lugar, naturalmente, a fenômenos especiais. Ao segundo pertencem os do mundo visível. Então, o que diz respeito, né, aos fluidos ponderáveis, aqueles fluidos mais densos, não é? Diz respeito ao mundo visível. E ao primeiro, do mundo invisível, quer dizer, o fluido, na sua condição de imponderabilidade, ele trata do mundo, ou está relacionado com o mundo invisível. Uns o chamam fenômenos materiais. Uns são chamados de fenômenos materiais. São da alçada da ciência propriamente dita. Agora, os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos, cabem nas atribuições do espiritismo. Então, como, porém, a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente em contato, os fenômenos das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente, porque há uma inter-relação constante. Nós sabemos, e está registrado por Paulo, que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E no Livro dos Espíritos, questão 459, de ordinário são os espíritos que nos dirigem, diz os espíritos Allan Kardec. Então, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. O mundo espiritual está em constante contato com a realidade material. Mas isso não é considerado, não é, pela ciência. E aí nós
vamos encontrar Kardec fazendo todo esse estudo para evidenciar que dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados. E são para eles, os espíritos, o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Opa, aqui então nós temos a constatação de Kardec pelas experiências realizadas no contato com os espíritos, pelas respostas que eles deram, pelos fenômenos observados, que os espíritos, quando estão no mundo material, no mundo espiritual, quero dizer, eles têm um corpo espiritual, como diz Paulo, e é chamado de perispírito. E lá eles lidam com essa matéria, esse fluido cósmico universal, como que se para eles fosse concreto. Para nós encarnados nem visível é, mas quando nós desencarnamos, perdemos o contato com a matéria, nos desligamos da matéria, nós passamos a ver essa outra dimensão, a dimensão espiritual, que para, especialmente os espíritos inferiores, é muito concreta. Alguns deles nem se dão conta que deixaram o corpo físico. Seguem acreditando, inclusive, que estão vivos, entre aspas, não é? Que seguem encarnados, na expressão espírita. Eles seguem tendo o corpo de carne, porque é tão semelhante que eles se confundem, eles não conseguem estabelecer a diferença. Então, essa situação aqui explicada por Kardec foi tão mal interpretada que houve um padre, na época de Kardec, que escreveu dizendo que o espiritismo era materialista, porque dizia que tinha matéria até no mundo espiritual, e tem mesmo. Porque tem a matéria quintessenciada, ou seja, uma matéria mais purificada, ou mais sutil, ou uma matéria que vibra numa outra diapasão, num outro padrão de vibração não perceptível para os nossos sentidos materiais, adaptados à realidade material. Mas, com a mediunidade, então esse campo se abre e nós podemos perceber a realidade espiritual através da mediunidade, então, que é um sentido a mais que está se desenvolvendo na humanidade. E quanto mais a humanidade avança, isso tudo são orientações que a gente encontra na codificação espírita. Quanto mais a humanidade avança, mais vai percebendo a realidade espiritual. Nós vamos dar um salto agora para o capítulo tratando dos fluidos, capítulo 14 agora, onde nós vamos encontrar o registro de Kardec sobre as manifestações físicas. E nessas manifestações físicas ele trata da mediunidade. Vamos destacar alguns trechos somente. Nós estamos nesse capítulo aqui, que é o 14, nós estamos vendo o item 40 agora. Diz assim: os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão etérea de corpos pesados, da escrita mediúnica, tão antigos quanto o mundo, porém vulgares hoje, facultam a explicação de alguns outros análogos e espontâneos, aos quais, pela ignorância da lei que os rege, se atribuía caráter sobrenatural e miraculoso. Então, a observação de alguns fenômenos nos permite entender outros fenômenos. Tais fenômenos têm por base as propriedades do fluido perispirítico, quer dos encarnados, quer dos espíritos livres. E Kardec vai, então, agora aqui fazer a explicação de como isso acontece. Mas vejam só, aqui a gente precisa de chamar a atenção para isso. A comunicação dos espíritos com os chamados vivos sempre existiu. Desde que apareceu o primeiro ser humano, é porque ele, antes de ser ser humano, era um espírito. Então, o mundo espiritual precede e sucede o mundo material, a vida no campo material. Então, naquela época, lá atrás, ainda numa condição de primitividade, quando estávamos começando a nos organizar em tribos, era muito comum, e Herculano Pires comenta a respeito disso no Espírito e o Tempo, um livro interessante de se conhecer, quando ele coloca que naquele período tribal, o indivíduo morria o corpo, ele continuava ali no meio da tribo,
como espírito, ele não conhecia a realidade, ele não tinha muito para onde ir, ainda estava no seu início de desenvolvimento, então, de vez em quando era visto pelos que ainda estavam vivos. E aí foi surgir, então, com o tempo, o culto aos avoengos, aos antepassados. E se vê a manifestação espontânea, então, da mediunidade já naquele tempo. Faz parte da própria natureza da existência do ser também essa comunicação com os seres. E Kardec vai explicar, então, que é igualmente com o concurso do seu perispírito que o espírito faz que os médios escrevam, falem, desenhem e que se produza todos os tipos de fenômeno que a gente pode estudar pelo espiritismo. Aqui a gente já destaca que a mediunidade, tendo existido desde sempre, não tinha esse nome. Por isso é que nós dissemos a comunicação dos espíritos com os chamados vivos existiu desde sempre, não é? Mas não era compreendida, não era entendida, chegou até a ser negada. Religiões que surgiram da própria manifestação, como o cristianismo nascente, onde os espíritos se comunicavam constantemente com os encarnados, passando orientações. Depois, com o tempo, a igreja foi se afastando por dizer que o povo não estava preparado para isso, e com o tempo os próprios padres passaram a não acreditar que existe a mediunidade. Uma coisa tão impressionante, não é? Mas hoje vai se recuperando devagarinho esse conceito e vai se observando que, mesmo dizendo que não existe, os protestantes, por exemplo, praticam a mediunidade. Não é? Quando falam que estão expulsando os demônios, dentro da interpretação que eles fazem. Mas eu ainda jovem, morando numa cidade muito pequena, lá tinha uma igreja católica, bem no centro da cidade, a igreja matriz, como ela chamava lá, mas só tinha aquela, não é a igreja católica. A cidade era muito pequena. Mas tinha também igreja protestante. Tinha vários centros, que às vezes eram chamados espíritas, que não eram espíritas, eram centros de umbanda, de caimbanda, de saravá. E eu, jovem ainda, começando a estudar o espiritismo, não tinha centro espírita na cidade. A única família espírita éramos nós. Então, eu ia em todas essas igrejas. Eu queria ver como é que era. Eu ia tanto na igreja protestante que queriam me batizar, porque achavam que eu estava frequentando e eu não tinha sido batizado. Mas eu tinha uma curiosidade muito grande de ver. E havia um momento no culto em que as mulheres e os homens, inclusive, principalmente as mulheres, entravam em estado alterado de consciência, não era chamado assim. E aí começava a se lamentar, havia aqueles lamentos, e mudava de voz, e mudava a característica. E era visível, naturalmente, para a gente que conhece o Espiritismo, que ali estava havendo a manifestação dos espíritos, passando, não é, pelo fenômeno da comunicação para receber o auxílio que era possível oferecer através das orações do pastor e daquelas pessoas dentro ali da igreja. Mas eles não chamam dessa maneira, porque eles dizem que só recebe o Espírito Santo, que não recebe de forma nenhuma, porque, segundo, né, o protestantismo, quando morre o corpo, o indivíduo dorme até o dia do juízo final, então não pode se comunicar. É a concepção que eles têm. No entanto, o Espiritismo vai nos explicar que essa comunicação ela vai acontecer e, principalmente, em função da existência do fluido universal, e Kardec vai continuar explicando esse fenômeno da mediunidade que vai ocorrer por causa do perispírito, como tendo como instrumento o perispírito. Um fenômeno muito frequente na mediunidade, diz Allan Kardec, é a aptidão de certos médios para escrever em língua que lhes é estranha, a explanar oralmente ou por escrito assuntos que lhes estão fora do alcance da instrução recebida. Às vezes, indivíduos analfabetos, que não sabem escrever, de repente saem escrevendo. Ainda está no capítulo dos fluidos, e nós estamos no item 44 agora, esse é o capítulo 14 dos fluidos. Aí Kardec segue. Nada, porém, apresenta este fenômeno de mais maravilhoso do que o de se fazer que uma criança escreva, guiando-se-lhe a mão. Pode-se, dessa maneira, conseguir que ela execute tudo o que se queira,
pode-se fazer que qualquer pessoa escreva num idioma que ela ignore, ditando-se-lhe as palavras letra por letra. Compreende-se que o mesmo se possa dar com a mediunidade. Então, desde que a gente esteja atento na maneira como os espíritos se comunicam com os médiuns, não é? Nós vamos notar que os médiuns nada mais são que instrumentos da manifestação. Então, se o médium ele tem, não é, o mecanismo e venceu as dificuldades da prática, e então se as expressões se lhe tornam familiares, então se ele possui um cérebro, já no cérebro, os elementos daquilo que o espírito quer que ele faça, que ele escreva, que ele realize, então ele se acha na posição do homem que sabe ler e escrever corretamente. E é mais fácil os espíritos, então, utilizá-lo como instrumento. O trabalho vai ser mais fácil, mais rápido para os espíritos. Ao espírito já não resta senão transmitir o seu pensamento, que vai ser interpretado pelo médium e vai ser passado, então, para o papel ou vai ser transmitido através da voz. Então, ele comenta que a aptidão de um médium para coisas que lhe são estranhas também tem frequentemente suas raízes nos conhecimentos que ele possui de outras existências, ou então dos quais o espírito guardou a intuição. Então, o espírito aproveita esse conhecimento acumulado ao longo do tempo no momento da comunicação. Se, por exemplo, ele foi poeta ou músico, mais facilmente ele vai poder assimilar o pensamento poético ou musical do espírito para fazer ele expressar. Pode ser que nessa encarnação ele não é músico, não é poeta, mas ele foi antes. Então, o espírito encontra nos arquivos perispirituais do indivíduo elementos para mais facilmente transmitir a sua comunicação e, às vezes, até transmitir músicas, não é? Pinturas e todas essas coisas. A língua que ele hoje ignora pode ter sido para essa pessoa, para esse espírito que agora está reencarnado e não fala essa língua, mas como ele teve contato antes, essa língua pode ser familiar para ele. Então, para ele seria mais fácil escrever nessa língua. Bem, nesse mesmo capítulo que trata aqui dos fluidos, que é o 14, Allan Kardec, ele ainda vai apresentar para nós a questão das obsessões e possessões. Bem, então ele vai comentar que pululam em torno da Terra os maus espíritos. Por quê? Por que será que tem tanto mau espírito em torno da Terra? Ele vai explicar, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Porque os espíritos nada mais são do que nós do outro lado. Os espíritos são os homens sem o corpo de carne. Então, como há homens bons e homens maus, há espíritos bons e maus. Assim como existem homens inteligentes e homens que têm dificuldade de entender certos aspectos das coisas, há espíritos na mesma condição. Então, a ignorância existe do outro lado, como existe a ignorância do lado de cá. Porque os espíritos não se transformam. Tem gente que pensa, morreu, vira santo. Não muda nada, segue igualzinho como nós estamos agora. Então, o que vai mudar é que deixou o corpo de carne e segue com o corpo perispiritual. Mas na mesma situação, ninguém muda para melhor nem para pior porque desencarnou, porque, na expressão popular, morreu. Morreu o corpo, não é? Todo mundo segue do mesmo jeito. Então, como a condição moral dos habitantes da Terra ainda é uma condição moral que está comprometida com a ignorância, com a maldade, com o desejo da posse, com o orgulho, com o egoísmo, com a vaidade. Então, ao desencarnar, morre o corpo, você segue do outro lado do mesmo jeito. E há vícios que estão arraigados, o sujeito estava acostumado a explorar os outros, a tirar proveito, ele vai continuar do outro lado. Estava viciado em beber, em fumar, usar droga, vai continuar do outro lado procurando quem faça para poder continuar usufruindo. Agora não tem mais o corpo de carne, vai usar o dos médios, muitas vezes inconscientes. E aí vai haver as obsessões e possessões, que Allan Kardec, então, vai examinar. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. É considerado um verdadeiro flagelo. Há uma epidemia obsessiva no mundo.
e inconsciente, que as pessoas nem se dão conta. Então, a obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Porque, de fato, nós nos comprometemos no passado, se estamos nessa existência agora nos comprometendo, já vamos entender. Vamos colocar um exemplo prático. Numa circunstância qualquer, eu estou fazendo uma compra e eu dou o dinheiro e o caixa me devolve mais do que deveria. Aí eu tenho duas opções. Eu fico calado, boto o dinheiro do bolso e vou embora, ou eu digo para o caixa, olha, você me deu dinheiro a mais. Bem, no estado de consciência que a gente está hoje, deveria preponderar a segunda hipótese. O caixa me deu dinheiro a mais, eu vou devolver. Quando a gente ainda acha que pode tirar vantagem, a gente, na verdade, está tomando um empréstimo indevido. E o juro é alto, porque nós vamos ter que pagar isso depois, lá no futuro. De alguma maneira. Em algum momento da vida. Porque a lei divina regula tudo isso. Nos foi dada uma oportunidade de ser honesto. Às vezes a pessoa pede a Deus assim, ai, Senhor, dai-me paciência. Aí Deus manda a tribulação, manda a dificuldade para o indivíduo desenvolver a paciência. Porque não vem de graça, vem tudo pronto. Então o indivíduo, às vezes, vê como é bonito Chico Xavier, olha que maravilha, de uma honestidade, um homem tão maravilhoso e tudo mais, mas não sabemos o que custou, porque foi conquista dele aquilo. Não foi dado de graça por Deus, o Chico foi criado privilegiado, ou qualquer outra pessoa que no mundo, como Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Albert Schweitzer, tantos que passaram e que deixaram a sua marca, eles não foram criados perfeitos. Eles souberam, nas oportunidades, renunciar e agir conforme a lei divina. Então, chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Isso está no livro A Gênese, então, no capítulo 14, que está tratando dos fluidos. Bem, então, nós estamos entendendo que nós, se somos obsidiados, é porque nós atraímos os espíritos que vibram na mesma faixa que nós vibramos. Se eu tenho interesse de fazer o mal, vou atrair espíritos que também têm interesse de fazer o mal. Agora, se eu começo a trabalhar isso, já começo a desejar o bem do outro, começo a trabalhar aquelas minhas tendências negativas, então os espíritos informam que a resistência já é virtude. Quando nós resistimos ao mal, já há uma virtude em desenvolvimento. Então, a importância de nós entendermos, não é, que a influência espiritual está constante. Qual é o tipo de espírito que nos influencia? Depende do tipo de vibração que nós emitimos. Se eu gosto muito das coisas negativas, eu estou assessorado por espíritos que também atuam de forma negativa. Então, nós vamos observar que, de fato, nós precisamos estar atentos a isso. E olha que aqui não é uma questão de crença, tá bem? Não é uma questão de crença, de forma nenhuma. É uma questão de fato. Os espíritos não existem ou deixam de existir porque eu creio ou não creio neles. O que é, independente da crença. Nós estamos chegando no momento de amadurecimento do nosso psiquismo, em que nós precisamos amadurecer como seres humanos, sair da infância e não ficar na adolescência espiritual como espíritos rebeldes. É um momento de ampliar o nosso conhecimento. E nós vamos ver, então, que Allan Kardec vai aprofundando e tratando o assunto. Ainda no capítulo 14 dos fluidos, nós vamos pular para o item 47. Ele está tratando aqui da possessão e ele diz assim: de posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se seu próprio fora. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com seus braços, conforme eu faria se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento
de um desencarnado. No caso da possessão, é mesmo o último, é o espírito que fala e obra através do corpo do médium. Quem o haja conhecido em vida reconhece-lhe a linguagem, a voz, os gestos e até a expressão da fisionomia. Kardec presenciou isso acontecendo, porque havia uma época no trabalho da Sociedade Espírita de Paris em que só havia médios psicográficos. Era tudo pela psicografia. Kardec perguntava, os espíritos respondiam, o espírito sofredor se manifestava através da psicografia, rompia o lápis, era difícil para conseguir manter, às vezes, uma conversa, porque era pelo lápis. Antes era até pela mesa girante, era a mesa dando os golpes, anotando as letras, não é? Para poder formar as palavras e as frases. Depois foi pela psicografia escrita, não é direta, que o espírito escrevia. Só então, passado algum tempo, lá um dia, um médium recebe um espírito. E aí Kardec vai examinar esse fenômeno chamado da possessão. Não é a possessão em si não é negativa. A possessão é quando um espírito toma posse da organização física do médium para transmitir uma mensagem ou, no caso do espírito desequilibrado, para influenciar negativamente o médium. Então, a possessão em si é neutra. Se um bom espírito vai, então, transmitir bons conceitos, vai ajudar as pessoas. Se é um espírito inferior, infeliz, ainda um espírito dedicado ao mal, ele vai querer utilizar a organização física do médium para fazer coisas que não são positivas para ninguém. Então, Allan Kardec examina esse assunto com muita propriedade, nos dando aqui outras informações que a gente não está colocando em função do nosso tempo, que também estão dentro da Gênese. Aqui, por exemplo, logo no item 48, Kardec vai tratar. Na obsessão há sempre um espírito malfeitor. Na obsessão. Na possessão pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma o corpo de um encarnado que voluntariamente lhe empresta, como emprestaria seu fato ou emprestaria, não é, o seu terno para que o outro usasse, não é? Então, vejam só como é interessante. Na obsessão pode haver a possessão, ou não, porque também há obsessão nos diversos graus, a obsessão simples, que é uma mera influência não é mental, que depois pode, então, ir evoluindo até chegar na fascinação, como Allan Kardec vai examinar no Livro dos Médiuns, que para quem não conhece vale a pena conhecer, não é? E quem já leu, estudar o assunto também vale a pena. Nós vamos, então, aqui na sequência, no capítulo 15, nós vamos encontrar aqui a análise de Kardec sobre os milagres do Evangelho, no capítulo 15 do livro A Gênese, onde nós encontramos no item 11 deste capítulo 15, Kardec dizendo assim: razão, pois, tinha Jesus para dizer, tua fé te salvou. Ele está examinando o caso aqui da perda de sangue da mulher hemorroísa, não é? Então, ele diz, compreendendo-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Assim sendo, também se compreende que, apresentando-se ao curador dois doentes da mesma enfermidade, possa um ser curado e o outro não. E este dos mais importantes, não é? É este um dos mais importantes princípios da mediunidade curadora, e que explica certas anomalias aparentes, apontando-lhes uma causa muito natural. Então, a mediunidade de cura que ele vai examinar aqui, não é, que Jesus exerceu com muita propriedade, tinha uma capacidade abundante de doação fluídica, e então auxiliava naturalmente, nesse caso da mulher hemorroísa, ela chega com a convicção de que se tocar a túnica, ela vai se curar. E sem que ninguém percebesse, estava a multidão, ela toca a túnica e de fato ela é curada. E Jesus então pergunta, quem me tocou?
E os discípulos dizem para ele, mas Senhor, nós estamos na multidão, muitos estão te tocando. Mas ele diz, mas uma virtude saiu de mim. Quem foi que me tocou? E começa a procurar. E a mulher, então, temerosa, se apresenta, não é? Toda tímida, com medo, e confessa tudo o que tinha acontecido. Conta a sua história, não é? E Jesus, então, diz para ela que se acalme, porque a fé que ela tinha havia curado. Aqui nós precisamos entender a fé no seu sentido, não no sentido de mera crença. Ela não só acreditava, ela também já tinha alcançado o mérito de ser curada, porque se não tivesse alcançado o mérito, não seria curada. E a virtude de abrir o seu campo para receber, porque nem mesmo Jesus curou todo mundo, porque havia pessoas que não tinham condições. A gente que é passista sabe, às vezes você vai dar passe para uma pessoa, parece uma pedra. O fluido bate e volta. A pessoa não está recebendo nada, não é? Porque ela está imune, ela está vibrando numa outra faixa, ela não está receptiva. Então, ela tinha já desenvolvido essa virtude de abrir-se para... E ela foi curada porque também já tinha terminado a sua expiação. Então, a fé aqui entendida como o mérito adquirido ou como o fim da expiação por já ter quitado os seus débitos. É que não haviam palavras para expressar tudo, e se utilizava, às vezes, uma palavra com muitos sentidos, porque Jesus se comunicava com uma língua, não é, que é o aramaico ali, que tinha entre 500 e 800 palavras na época. No português, hoje nós temos mais de 5.000 palavras para nos expressar e ainda temos dificuldade muitas vezes, porque há palavras que têm vários significados, como Allan Kardec mesmo, no francês também, vai explicar o vocábulo alma, que tem muitos significados. Mas aqui dentro, então, deste capítulo, agora nós vamos ver as predições do Evangelho, né, no capítulo 17, no item 61, ainda do livro A Gênesis, que nós estamos examinando, quase no final do nosso comentário, nós vamos ver que Kardec diz que, como foi visto lá no capítulo 1, né, da Gênesis, que merece nossa leitura, coincidindo com outras circunstâncias, o advento do Espiritismo realiza uma das mais importantes predições de Jesus, pela influência que ele forçosamente tem de exercer sobre as ideias. Ele se encontra, além disso, anunciado nos Atos dos Apóstolos. Olha que interessante. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão. Era ali a previsão de que chegaria o tempo que a mediunidade iria se espalhar por toda a humanidade. E é tão interessante que em Hydesville, quando em 1848 acontece, né, a manifestação do espírito e pelos ruídos, e uma das irmãs, uma jovenzinha de 12 anos, diz, Senhor pé grande, faça o que eu faço. E o espírito repetiu as pancadas que ela deu, ali nasceu tipologia com o mundo espiritual. Então, naquela mesma noite, um médium de Nova York, ele desperta, Andrew Jackson Davis, pela madrugada, e escreve no seu diário: esta noite se processa uma verdadeira invasão organizada. Eram os espíritos que viriam em massa se manifestar por todo o mundo chamado civilizado, para então acontecer o que estava lá previsto nos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E Kardec diz, é a predição inequívoca da vulgarização da mediunidade, que presentemente se revela em indivíduos de todas as idades, de ambos os sexos, de todas as condições. A predição, por conseguinte, da manifestação universal dos espíritos, pois que sem os espíritos não haveriam médiuns, e não haveria, então, a mediunidade também. Muito interessante o que nosso irmão Allan Kardec vai colocar aqui como o último trecho que ele trata da mediunidade no livro A Gênese, dizendo a respeito do papel do espiritismo. Então, como nós dissemos mais no começo, e a gente vai finalizar com isso, a mediunidade é patrimônio da humanidade, não é patrimônio do espiritismo. É um patrimônio da humanidade.
Aqui, estudando a Gênesis, nós entendemos vários aspectos da mediunidade, mas para ter uma visão mais completa do assunto, é importante conhecer toda a obra de Allan Kardec, inclusive a Revista Espírita, para nós entendermos que o Espiritismo veio para iluminar o papel da mediunidade e a coloca, então, como instrumento da educação do ser integral, encarnado e desencarnado, para que nós, solidariamente, estando neste plano da vida ou no plano de vida espiritual, nós solidariamente possamos cooperar uns com os outros nesse processo da educação pelo qual todos estamos passando e necessitamos passar para construir a nossa evolução espiritual. E agora, graças à mediunidade, as orientações que os espíritos vêm trazendo ao longo do tempo, nós temos um compêndio maravilhoso, especialmente em português, para todos nós estudarmos a realidade espiritual, conhecermos a nossa própria realidade, o nosso papel diante do nosso Criador, na relação com os nossos semelhantes, para entender que nós somos responsáveis por tudo que nos ocorre, responsáveis pela construção do nosso destino, que hoje nós sofremos o que nós construímos antes, e que amanhã seguiremos recebendo na conformidade daquilo que nós estamos realizando agora. E que, por isso mesmo, a nossa ação fraterna precisa ser uma ação no campo do bem, para a construção de uma sociedade mais nobre, uma sociedade mais espiritualizada, onde nós vamos mudando os paradigmas da expiação e provas por paradigmas dos novos tempos, os tempos da regeneração, onde a competição vai sendo colocada de lado e vai surgindo cada vez mais a preponderância da cooperação. Quando o mal é evidente, chegou o tempo em que tudo vem à tona, em que nós podemos identificar os indivíduos que estão dedicados ao engano, ao engodo, e nós podemos fazer as escolhas conscientes pelo bem, sem julgar o próximo, num trabalho efetivo de dedicação à construção de um mundo melhor. Esse é o convite, através da nossa mediunidade ou através da nossa solidariedade naquela ação conjunta, recebendo a inspiração, porque todos nós, de uma forma ou de outra, somos médiuns, conforme nós vamos encontrar claramente colocado no Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec vai examinar que todos nós, de ordinário, somos médiuns, porque de uma maneira ou de outra, nós recebemos a influência dos espíritos, seja de maneira ostensiva, que são chamados médiuns, então, ou seja de maneira oculta ou maneira discreta, para aqueles que não têm uma mediunidade pujante, mas que nem por isso deixa de ter a mediunidade. Vale a pena consultar a Gênesis, nós, se podemos fazer alguma recomendação, fazemos essa recomendação, ler este livro, é um dos menos lidos de Allan Kardec, junto com O Céu e o Inferno, e por incrível que pareça também o Livro dos Médiuns não é tão lido, mas vale a pena ler e entender essa proposta que o codificador nos traz para entender o que é a mediunidade, qual o seu mecanismo e quais são as suas funções nas relações entre o mundo físico e o mundo espiritual. Muita paz e muita luz para o seu coração, e neste momento nós rogamos a Jesus, o Divino Mestre, que nos ampare a todos, que nos fortaleça nos nossos esforços de autoconhecimento, de superação das nossas limitações, na nossa luta para vencer as nossas imperfeições. Que os bons espíritos que se aproximam de nós em nome do Mestre, nos possam fortalecer também e auxiliar nessa luta. E que de nossa parte, nós possamos corajosamente assumir com o nosso Mestre, com o governador do nosso planeta, que é o Cristo de Deus, o compromisso de nos esforçarmos para ser cristãos fiéis, que na expressão do codificador do Espiritismo, Allan Kardec, o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, são a mesma pessoa, a mesma coisa. Que possamos, então, ser fiéis ao compromisso que nós assumimos e, nas nossas orações, rogar ao nosso anjo da guarda que não nos deixe sozinhos e que nós possamos ser alertados por ele
mas principalmente que assumamos com ele o compromisso de receber os seus alertas e cumprir de fato aquilo que a nossa consciência já nos orienta para realizar. Que as bênçãos de Deus nosso Pai adentre os nossos lares, visite os corações dos nossos familiares, fortaleça as instituições espíritas em todo o mundo e as instituições todas que trabalham pelo bem da humanidade. Nestes momentos difíceis de pandemia, nós rogamos por aqueles que já partiram, por aqueles que estão sofrendo as consequências dessa situação tão difícil da contaminação pelo coronavírus, pelos familiares que estão também vivendo o drama, pela suposta perda daqueles que partiram, que na verdade estão na realidade espiritual e se prepararão para novas encarnações. Vibramos para que todos nós possamos ampliar a nossa consciência da realidade espiritual e nos tornarmos cidadãos mais úteis nas relações uns com os outros. Obrigado, Senhor. Graças damos a Deus nosso Pai. E obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, muita paz e muita luz.